É um prazer estar aqui em Santa Catarina, é um prazer ver empresas tão importantes acreditando no Brasil e pensando no longo prazo. O presidente Lula me pediu para fazer uma fala sobre a situação da economia brasileira rapidamente para vocês, que às vezes a gente lê jornal, cada dia é uma notícia, e às vezes a gente fica sem saber o que está acontecendo de verdade no país. Desde que o presidente Lula assumiu o governo, esse país não para de gerar emprego e não para de crescer. Essa é a verdade. E, para surpresa de muitos analistas, estou aqui na presença do Wesley Batista, que é um empresário que atua em vários ramos da atividade econômica. Começou, com a questão de carne, hoje ele está em vários ramos de atividade. A Petrobras é uma empresa que atua em vários ramos de atividade. A gente pensa que é só petróleo, não é só petróleo. E a gente se pergunta o seguinte: por que as pessoas estão investindo? A pessoa olha para a taxa de juros e pergunta por que a pessoa está investindo. E o que está acontecendo, presidente, é que o juro ele pode estar alto, mas o empresário que pensa o longo prazo não está olhando para o juro alto hoje. Ele está olhando para a taxa de retorno do investimento dele ao longo do tempo. Ele vai fazer um investimento, a Petrobras vai investir aqui 7 bilhões de reais. Ela não pode estar olhando para quanto o juro está rendendo nessa semana. Ele tem que olhar para o longo prazo. Ele tem que saber qual que é a taxa de retorno do investimento dele no longo prazo. E a verdade, presidente, é que no Brasil você tem uma carteira de projetos com altas taxas de investimento. O Brasil ficou muito tempo sem investir, por confusão política, por falta de credibilidade dos governos. Uma série de razões aconteceram que as pessoas começaram a ter medo de investir no Brasil. E eu posso dizer para vocês com certeza, a questão política de um país é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Se os poderes da República não estão conversando entre si, o judiciário, o legislativo, o executivo, as coisas vão mal. Se um presidente não trata adequadamente prefeitos e governadores, as coisas não vão bem. As pessoas de fora começam a prestar atenção enquanto as pessoas estão conversando para encontrar um caminho para o país. Se ele está entendendo que as pessoas estão numa mesa conversando, buscando caminhos, ele investe no Brasil porque ele acredita que as coisas vão estar amanhã melhor do que hoje e assim por diante. Se ele acha que o desentendimento está prevalecendo, como aconteceu ao longo de muitos anos antes da posse do presidente Lula, a pessoa retrai, ela fica esperando um momento melhor. E a verdade, companheiros e companheiras, é que o presidente Lula, ele traz uma estabilidade para o país, até emocional, pela maneira como ele trata o povo, pela maneira como respeita as pessoas. Eu já vi inúmeras vezes, mas uma quantidade enorme de vezes, um governador ou um prefeito fazer uma desfeita. E vi esse mesmo governador e esse mesmo prefeito ser recebido de braços abertos em Brasília, porque o presidente respeita o povo do estado do governador, independentemente da visão ideológica do governador. Ele sabe que aquela pessoa foi eleita, enquanto representante do seu estado, ele vai ser recebido com a mesma generosidade que um parceiro nosso, que é do nosso partido, da nossa base aliada. Essa visão de Estado é muito importante. Vocês peguem o primeiro ano do governo, a economia vai crescer 0,8%. 2023, 0,8% a projeção dos analistas. Ela cresceu 3,2%. 3,2%. No segundo ano, eles foram mais generosos. Falaram que a gente ia crescer 1,5%. Melhorou. Crescemos 3,4%. E agora, de novo, a economia não tá, acabamos de soltar o número do CAGED. A inflação está caindo e o emprego está na máxima histórica.
Porque as oportunidades de emprego estão aparecendo. Por que estão aparecendo? Porque tem empresa investindo, tem comando presidencial, tem conversa com investidores, com empresários, para a gente gerar oportunidade nesse país. Quantos estaleiros já foram reativados? O senhor viu os números da Petrobras de investimento no próximo quinquênio? São mais de 100 bilhões de reais. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: gerir uma economia que é a 8ª do mundo não é brincadeira, sobretudo porque ela foi herdada de um governo distópico, um governo completamente fora de prumo, que não tinha um rumo para o país. Então, o presidente Lula herdou as contas em frangalhos, a economia desorganizada. Você não bota ordem numa casa dessa em 2 anos. Mas olha o que está acontecendo no Brasil e o que estava acontecendo pouco tempo atrás. Eu estou falando de 3 anos atrás, 4 anos atrás, esse país estava numa enorme confusão. Hoje nós temos desafios e é muita ingenuidade imaginar que esse país não vai ter problemas a resolver. Mas é uma loucura não constatar que nós estamos em outro patamar civilizatório. O mundo todo confuso, todo mundo confuso, Europa numa confusão, Estados Unidos numa confusão, desaceleração econômica, e nós temos um presidente timoneiro que conduz o país, conduz os seus ministros, coordena a sua equipe na mesma direção, todo mundo remando para o mesmo lado, para que do mais humilde dos brasileiros até o empresário mais ousado, todos consigam olhar com esperança para o futuro do Brasil e deem o seu melhor à nação, que é o que essa cidade está fazendo, que é o que os empresários aqui da região estão fazendo. Então, nós temos que celebrar esses investimentos e mostrar para o mundo que nós temos um líder, nós temos um presidente, nós temos um projeto, nós temos um futuro, e que eles todos, do mundo inteiro, podem participar do nosso progresso e colaborar com o nosso progresso. Mas sem esquecer que, no fim de tudo, tem o cidadão, tem a cidadã. É para eles que a gente governa. E é por isso que é preciso prestar atenção num projeto, para terminar, prestar atenção num projeto muito importante, viu, Silvinho? Que é a reforma da renda no Brasil. Por muitos anos, todo mundo fingia que não via o problema. Que o rico não paga imposto de renda e o pobre, o trabalhador, paga muito imposto de renda. Muitos anos. E todo mundo ficava com medo de mexer nessa ferida. O presidente Lula mandou um projeto para o Congresso. Ontem eu conversei com o relator sobre o projeto. E o projeto diz algo muito simples. Quem ganha até 7 mil vai pagar menos imposto de renda. Se ganhar até 5 mil, não vai pagar nada. Nada. E aquele super rico que ganha mais de 1 milhão por ano, que hoje paga 2% em média, 2%, ele vai pagar um mínimo de 10% para colaborar com aquele que vai deixar de pagar. Então, é um projeto de justiça tributária. Ninguém está sendo punido. Porque o rico que paga 2 e ganha 1 milhão vai ser chamado a contribuir com a sua cota justa. Não é com penalidade. Ninguém está penalizando ninguém. Ninguém está com ciúme de ninguém. Essas coisas que falam. Isso é inveja de... Não, porque a professora de escola pública paga 10% de imposto de renda. O policial militar paga 10% de imposto de renda. Por que a pessoa que ganha 1 milhão não pode pagar 10% de imposto de renda? Então, tem um imposto mínimo para todo mundo, mas tem favorecimento para o trabalhador, que hoje é penalizado com uma alíquota injusta para a sua condição de vida. A gente tem que ajudar esse trabalhador a terminar o mês com alguma poupança, porque alguma poupança é que faz ele planejar a vida da família, do filho dele, é que faz ele comprar uma casa no futuro, faz ele pagar a escola do filho, faz ele pagar uma universidade se ele não tiver escola pública. Nós precisamos recuperar a capacidade de poupança dos trabalhadores. Hoje as pessoas estão endividadas, amanhã a gente quer que elas tenham um pé de meia, que elas tenham
uma poupança para poder planejar sua vida. É assim que se constrói a prosperidade do país. Então, eu peço a vocês o seguinte, quando você conhecer uma pessoa que está de mau humor com a vida, e porque às vezes está recebendo muita fake news, você vê a toxicidade das redes sociais. Você abre essa coisa no celular, é tóxico, é só notícia ruim, é só, às vezes, muita mentira, muita fake news. Fala, cara, se toca, cara, vamos acreditar no Brasil. Nós temos um presidente de verdade, vamos acreditar nesse país e vamos chegar a crescer mais, a gerar mais oportunidade e a vencer como nação. Um abraço, boa noite a todos.